Olhem, sabem que eu encontrei a Mariana no shopping? Fechei. Sabes o que é que eu senti? O quê? Tu fazes ideia, tipo, foi assim uma cena mesmo à hora, porque eu estava naquela, eu ia para o Egito nesse dia e estava no shopping. E tu achavas que eu não estava a conhecer? Não, eu olhei para ti e parece a Mariana. Tipo, eu feita atrasada. Eu, parece a Mariana. E eu, será que é? Porque não é, eu vejo só nas redes sociais. E eu, é ela de certeza, olha, vou arriscar. E ela não me vai conhecer, não é? Porque, sei lá. Porquê? Eu sigo te vim Mas aqui. imagina, sim, mas a forma como eu apareço não é tanto quanto tu apareces. Portanto, é normal que eu já... Sim, e no shopping é aquilo tipo out of context. ainda Quem é que mais- esta pessoa fora de contexto, Ainda não é? mais no Porto. Tu sabes que eu Yeah. não sou do Porto, não é? Então, mais difícil seria... Opa, e eu vou dizer isto já de início. O teu olhar é de um poder... Tipo, eu disse, pai, 3 vezes... Ilana. Mariana, eu disse, pai, 3 vezes, tu estás linda, porque eu não descolava dos teus olhos. Tipo, e eu já tinha sentido isto Querida. nos teus episódios, porque brilha. Tipo, tu sorris com o olhar. Estou mais feliz. Toda a gente me diz isso desde que eu mudei para o Porto, por acaso. Engraçado. Mas eu não, imagina, eu não sinto isto tanto no conteúdo do dia-a-dia, sinto isso no episódio, nos teus episódios, naqueles que eu vi, confesso que não vi todos, e principalmente, opá, ali eu senti, tipo, este olhar é real. Pá, enfim, mas fiquei mesmo feliz. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tua Psicóloga. Comigo hoje tenho alguém que também tem um podcast que se chama Amiga Faz Parte e tens outro a solo, que é o Check-in de Amigas. É o mesmo podcast. Mas é outra rúbrica de é lá outra dentro. rúbrica, exatamente, que é solo. Olha, tu sentes que o check-in de amigas é uma espécie de audioterapia? Tu ouves depois o que gravas? Sim, eu ouço sempre porque às vezes pode haver ali algum erro assim que eu tenho de fazer cortes. Normalmente não faço cortes, mas eu ouço sempre de uma ponta à outra. Porque esses também são episódios mais curtinhos, é de meia hora, então ouço bem. Mas tu achas que aquilo é terapêutico para ti? Porque depois tu tens lá uma parte muito engraçada, que tens o aspecto negativo, o aspecto positivo e algo para melhorar, não é? Tu dás outros nomes, que é a rosa ou O espinho e a semente. Exatamente, pronto, que é muito giro. Mas aquilo é terapêutico para ti? É super porque me faz mesmo repensar na minha semana. Fazer esse exercício. E muitas vezes é difícil de fazer isso. Mas, porque a escrita tem um bocadinho esse poder, não é? E eu sei que tu fazes muita questão do journaling, a escrita terapêutica, que depois, quando tu vais ler também, não sei se tu lês aquilo que escreves. Eu adoro ler aquilo que escrevo. Ok, boa. Adoro. E ouvir o que tu fazes ali no check-in de amigas. Olha, por exemplo, quando eu fiz o meu podcast, comecei a fazer solo há 2 anos, mais ou menos. Eu chamava terapia semanal também e sentava-me e falava só para a câmara. Fazia parte já do Amiga das Casa na altura. Eu não consigo bem ouvir esses episódios, porque eu sei que estava numa fase mesmo má da minha vida e não me apetece ouvir aquilo que eu estava a pensar na altura. Mas a nível de escrita eu gosto, sinto mais confortável. Ok, porque tu assumes que quando vais ouvir que o teu cérebro vai para essa fase e que sentes um bocadinho tudo aquilo que estavas a viver na altura? Mas também faço exercício com a escrita, portanto eu também releio essas coisas. Mas eu acho que não tem tanto impacto. Não tem. Sabes que há pessoas que não gostam de escrever e eu passo muito por isso na terapia. Eu acho que a escrita é mesmo terapêutica e eu escrevo muito também, não tanto quanto devia por causa do tempo, mas escrevo sempre que estou pior, acabo por escrever, mas sinto que há pessoas que não se identificam e está tudo bem com isso. E eu peço muito para fazer áudios, portanto as pessoas que não gostam de escrever para fazer áudios, e eu ainda tenho um poder, eu acho que depois Maior, não é? Completamente, porque nós não temos por hábito ouvir-nos, e eu acho que temos por hábito ler o que escrevemos, não é? Tu mandas um e-mail, tu vais reler para ver se está tudo bem ou se não há, e ouvir não, as pessoas mandam áudios ou gravam chamadas e não se ouvem, e então o impacto que isso tem ao nível do teu cérebro é muito mais vivido do que propriamente a escrita. Ainda estava a falar com uma amiga que também começou terapia há pouco tempo e ela estava a chegar a essa conclusão também, que muitas vezes escrevia e que era uma boa ajuda, mas que os problemas que estavam na cabeça, passando para a escrita melhora, Sim. mas passando para a parte falada e ir para a terapia e falar sobre isso, parece que perde Tem todo impacto. o poder, Pois. esses problemas. Sim. Portanto, acho que isso é uma boa estratégia, mas eu só faço isso na net, portanto não faço para mim. Tanto de um lado como do outro, tanto para o mal como para o bom, não é? Por exemplo, quando eu trabalho com pessoas na questão da manifestação, eu faço muito áudios do que as pessoas têm que ouvir, ou as pessoas fazem, às vezes as pessoas não se sentem confortáveis, então eu faço para elas, não é? Com o guia que elas querem manifestar, com os objetivos que elas têm, e eu gravo uma espécie de meditação em que elas têm que fazer esta visualização, e é muito mais fácil do que estar a ler e depois imaginar, e imaginarem-se que a voz delas então está ali. Porque isto... Mas eu tenho dificuldade em fazer isso. Que giro. E tenho Mas a maioria das dificuldade. pessoas tem. Imagina, a nível de journaling, estás a dizer que eu escrevo imenso. Eu estou numa fase que eu acho que, como estou bem,
eu não vou buscar a escrita. Ok. E tenho pena disso. Mas forço-me e não sai. Ok. Porque eu acho que sempre associei o journaling e entrou numa fase da minha vida em que eu precisava de falar, precisava de pôr ideias cá para fora. E agora não consigo manter isso na minha rotina porque sinto que não tenho nada para acrescentar. E respondes a uma pergunta, tipo, o que é que foi o melhor do teu dia hoje? Sim, às vezes faço isso e o que é que estás grata, mas depois entra-se ali num loop que é sempre a mesma coisa. O estás grata, sim. Eu acho que o estás grata é muito bom, mas não todos os dias, não é? Mas o que é que foi o melhor do teu dia? Que acabas por estar grata na mesma, mas tem um impacto diferente. Que, ok, do dia todo vais fazer uma espécie de raio-x ao teu dia. Sim, é aquilo que eu faço semanalmente para o check-in. Exatamente. Fazer diariamente. Para ti, se bem que eu sou apologista que o diário, tudo o que é muito, todos os dias, que pode não funcionar muito bem. Pode chegar a uma pressão, altura, não é? Exato, pode chegar a uma altura em que tira o efeito do que é suposto, que é o encanto, o ser bom, o ser agradável, porque é todos os dias e torna-se uma obrigação. Sim, para mim o journaling era muito isso, lembrava-me, tenho journaling, é uma coisa boa, apetece-me fazer. E quando se torna rotina... Sim. Tu falaste que dessa situação de ouvires os episódios teus antigos de quando começaste, não foi uma boa fase. Tu falas muito disto, de estar perdida, ou de estar num espaço mental que não te identificas. O que era isto, a nível emocional? Era uma pressão de querer chegar a todo lado, mas não sabia bem se estava a ir para o sítio certo. E comecei a questionar tudo isto. Ou seja, eu vivi muito tempo a trabalhar e só viver para o trabalho e focada nisso. E parece que depois, quando parei um bocadinho que a bolha rebenta, começam a surgir mil e uma questões. Não só relacionadas com a parte profissional, mas tudo. De repente deixei-me de lado e não estou a cuidar de mim. E começa a surgir muita coisa e a pôr tudo em causa. E depois como é que uma pessoa lida com ter tantas dúvidas? De repente já nem sei se quero estar aqui em Lisboa, já nem sei se gosto das pessoas que têm à minha volta. Mas já estavas sozinha, já estavas a trabalhar por ti? Estava a trabalhar por mim. Estava, porque eu já me tinha despedido há uns 2 anos, depois fiquei focada na marca e foi a partir do momento em que eu também comecei a questionar a marca de roupa que eu tinha na altura, que eu fiquei a trabalhar durante 5 anos nela, que depois começaram a surgir todas estas questões. E foi mesmo quando eu pus um travão, permiti-me pensar e percebi, ok, se calhar as coisas não estão... Estou a trabalhar imenso e o comboio está em muita velocidade, mas se calhar não está aí na direção certa. E não estavas a conseguir acompanhar, se calhar... A marca foi, porque tu já falaste disto, que a marca foi algo que nem sabes bem porque é que tu... Eu tinha 20 anos. Mas achas que foi pressão da sociedade? Foi porque era giro. Imagina, eu estou sempre a ter ideias de negócios. Ainda hoje controlo-me para não entrar num negócio novo todos os dias. Porque também cresci a ver isso em casa. Os meus pais têm os 2 negócios próprios. Nunca trabalharam para outras pessoas. A minha mãe trabalhou durante uns tempos, mas depois saiu e fundou o negócio dela. E sempre vendo eles em casa trabalhar arduamente naquilo e o sonho deles... que eu sempre tive isto em mim. Eu já estava no meu secundário, tinha uma marca de biquínis que eu mandava vir cenas da China. Ok, giro. Revendia. Tipo, eu no meu 11º ano. Portanto, eu sempre tive esta coisa de querer ter um negócio. Sim. E achava giro. Simplesmente tinha 20 anos, achava que era giro ter uma marca de roupa. Não fazia ideia onde é que me estava a meter. E pronto, acabou depois por ser uma bola de neve. Quando já estás ali, agora já não dá para saltar fora. E mantiveste? Mantive durante 5 anos e era um negócio com a minha mãe também. Na altura foi um bocadinho difícil também porque estava ligada a ela e era um negócio das duas. Okay, e eu também tinha essa pressão de estou a pôr também tudo em causa o trabalho dela. Sim. Então foi... Quais são os pensamentos negativos automáticos? Normalmente. Tipo, dessa altura, se calhar. Era muito associada a estás a falhar, não é? Porque tu vais contar ao mundo que vais ter um negócio, vais fechar um negócio, que estás aqui a dizer que estás a trabalhar tipo arduamente. És um fracasso, okay, não é? Sim. Investiste imenso dinheiro e de repente isto não está a dar certo. E se calhar já não é aquilo que tu gostas. E agora, e o que é que tu gostas? Não é isto que tu gostas, mas também não sabes o que é que queres. Tu és uma mimada, estás aqui perdida. Tens 25 anos, tipo, acorda, Mariana. Tu dizias isto a ti Sim. própria? Dizia. E tu sentias isto? Sentia. Ou seja, que as pessoas... Tu achavas que isto era uma realidade. Por isso é que era um mês em que eu estava com estes pensamentos dentro de mim e não exteriorizava para ninguém. Demorei muito tempo a falar com amigas sequer sobre isto. Guardavas tudo só para ti, que ainda é pior. Nem terapia fazias na altura. Não conseguia. Porquê? Aliás, na altura, eu lembro-me que eu não entrei para terapia porque estava com medo de escavar. Sim. Mas queria começar coaching para me orientar na vida. Sim. E lembro-me que o coach, na altura que eu tive, foi em Bali. Ainda foste? Eu fui, tive umas 3 consultas com ele e logo na primeira
E ele disse-me assim: Mariana, estás a falar da Flare, da marca de roupa, como se estivesse a carregar um peso às tuas costas. E tu sabes que isso tu podes largar. Porque é que não sais só deste negócio? Tipo, tu podes explorar outras coisas que te deixem mais feliz. Tu não precisas de sofrer. E eu levei aquilo como uma afronta. Mas isto é o meu bebê. Eu trabalho nisto há 5 anos. Estás a brincar comigo? Foi a primeira vez que me fizeram algum tipo deste comentário e eu fiquei em pânico e fiquei a pensar para mim durante imenso tempo. Sim. Depois ainda tive algumas consultas com ele, mas como eu ainda não estava pronta para pôr o pé ao travão nisso, que aquilo foi pior. Saí fora desse coaching e demorei meses até tomar a decisão. E depois, quando começaste a terapia, sentes que é mesmo escavar, como as pessoas têm essa ideia, ou é um escavar soft? Sinto que eu precisava de escavar. Mas porque eu acho que as pessoas têm uma ideia um bocadinho errada da terapia, que é, chegam, sentam-se, seja em casa, seja no consultório, e que de repente nós começamos ali, tipo, a desmanchar tudo. É como se fosse, vou fazer uma analogia um bocado parva, um porco e que nós estamos a escavar, a desmanchar. E não é assim, não é? Há alguma subtileza, há alguma calma, há algum tempo da pessoa que temos à frente. É assim, eu já passei por muitas terapias e muitos terapeutas e sempre tive dificuldade em encontrar pessoas certas. Na altura, eu lembro que há uns anos atrás, antes disto da Flare, eu procurei para me ajudar a lidar com a minha relação com a comida e na altura fui-me cruzando com pessoas que eram um pouco empáticas, que não percebiam aquilo que eu estava a passar, portanto encontrei maus profissionais que ainda prejudicaram mais o meu caminho em relação à comida. E depois fui testando também outras coisas, já fiz hipnose, fui ao longo dos anos eu fui fazendo algumas terapias, mas nunca segui a sério. E depois tive ali uma fase também com rapazes e coisas assim, que andei em terapia e andava muito ali superficial só a falar de coisas do dia-a-dia. Percebes? Nunca fui mais para trás. E só mais recentemente é que eu assumi, ok, vamos mesmo a sério, vamos tentar agora seguir um caminho e não desistir. E foi a partir daí que eu acho que tudo mudou em mim e que me ajudou também muito a ganhar muito mais confiança, a perceber de onde é que as coisas vêm, a ter muito autoconhecimento, que eu acho que é das ferramentas mais importantes que se traz da terapia. É tu te conheceres e saberes, ok, eu estou a agir desta forma porque tenho estas coisas passadas, deixa-me pensar de outra forma, aprender a descolar o meu cérebro, pensar de fora, conseguir ver de fora as minhas atitudes. Eu acho que isso foi o que a terapia mais me ensinou, mas eu demorei até chegar lá, demorei até ter coragem de me abrir nesse sentido. Mas tu achas que demoraste porque era algo teu ou algo que estava relacionado com os terapeutas? Acho que encontrei muito mais terapeutas no caminho. Ok. E acho que eu sou uma pessoa naturalmente fechada. Sim. Então, o combo dos dois... Sabes que tu dizes que és uma pessoa naturalmente fechada, mas as pessoas que te seguem vão dizer precisamente o contrário. Tens essa noção. Eu sei. E como é que é esta dicotomia de ideias, não é? Porque tu tens uma noção de ti, mas as pessoas que te seguem têm outra noção de ti. Porque as pessoas, eu acho que assumem um papel que, como tu partilhas tão abertamente a tua vida, não é? E falas disto, seja em todos os contextos, as pessoas acham como é que é possível ela dizer isto. Mas as pessoas também não sabem tudo da tua vida, não é? Isso, mas há tanta coisa da minha vida que eu não partilho online. Tanta coisa. Sim. Mesmo imagina, Yolanda, eu conheço gente, faço novas amizades, pessoas que me conhecem, acham que já me conhecem quando me veem pela primeira vez porque me ouvem no online. E não conhecem, claro. E eu continuo, tipo, a mesma miúda tímida e recatada que se calhar tem muito mais por onde escavar, mas que não sabem porque não está online. Acho que é normal termos esta ideia e esta proximidade com quem seguimos, mas os limites são postos por mim. E eu sinto-me confortável a partilhar até ao ponto em que eu defini. Mas tu tens limites para ti definidos? Tenho, imagina, não partilho muito, se pensarmos bem, não partilho muito sobre a minha família. Sim. Muitas vezes perguntam, mas tens uma irmã? Tenho uma irmã. Se calhar nem sabem. Não é importante, exatamente. Sim. Não, eu acho que é importante tu teres noção desses limites, quais são os limites e perceberes quando é que estás a ultrapassá-los. Porque se calhar se estás a ultrapassá-los é porque já não estás numa fase em que é confortável para ti. E eu acho que a sociedade mete muita pressão. Pronto, e logo aí, ao dizer que te conhecem e que como é que é possível tu dizeres isto, e eu acho que há pessoas, não falando de ti diretamente, mas eu acho que há pessoas que quando vão dizer que sofrem de ansiedade ou que são introvertidas ou que são envergonhadas nas redes sociais, eu acho que a maior parte, acho que há muita gente que julga e diz, é impossível, não é? Porque se tu realmente tivesses ansiedade, tu nunca estavas aí, porque tu se realmente, há muito este julgamento barato e fácil que quem está do lado de lá acaba por fazer, e isto impacta, não é? Impacta perfeitamente.
eu acho que impacta a maior parte das pessoas que cria conteúdo, porque acho que é um bocadinho difícil as pessoas não serem, ou serem indiferentes ao que estão a dizer sobre ti. Pronto, portanto, eu acho que os limites é bom, mas tu consegues ser honesta contigo, tu já estás neste processo de autoconhecimento, o que eu acho que é muito bom. Tu consegues perceber que, provavelmente, te conheces em que percentagem? Se tiveres que dar aqui um 0 a 10. Acho que me conheço um 8. Há sempre espaço para me conhecer mais. Em quanto tempo de terapia? Eu também acho que há sempre espaço. 1 ano e pouco. Boa. Um ano O que e é que pouco. mudou, mesmo muito, assim, de impacto no teu processo terapêutico? É assim, acho que havia várias vertentes que eu queria trabalhar. Acho que a nível de confiança foi o principal, porque aquilo que eu estava a falar, eu sempre fui uma miúda muito, muito tímida, o digital ajudou muito com isso, mas eu acho que sempre vivi muito a tentar agradar os outros, e isso para mim foi a maior mudança. Eu consegui sentir-me capaz de tomar decisões por mim e não querer saber do que é que os outros vão pensar. Isso para mim sempre foi muito difícil, isso e dizer que não. Eu sempre tentei, lá está, eu tentar agradar, não quero que as outras pessoas levem a mal, eu quero estar no meu canto. Sempre fui muito assim na minha vida e sempre me regi muito nisso, e acho que só no último ano é que consegui dar esse passo e dar essa volta e ganhar coragem em tomar uma atitude por mim. E isso impacta todas as áreas da minha vida, eu acho. O problema de comportamento alimentar ou de peso que tu tiveste, de imagem, está relacionado com essa confiança? Ou esteve? É assim, eu acredito mesmo que este problema venha da ginástica. Na altura eu fiz ginástica acrobática de competição durante a minha vida toda até aos meus 18 anos e era muita pressão de controlar a comida quando tens 10 anos, não é muito normal. Portanto, acho que vem daí e vem também de associar muito o meu valor à minha imagem. Pronto, e foi uma desconstrução de perceber que... Que idade tinhas? Eu entrei na ginástica aos 2. Não. Depois, quando saíste da ginástica com que idade? Aos 18, 20, por aí. E isto continuou até aqui com que idade? A questão do controle do peso? Porque depois tu foste trabalhar para fora e foi aí que tu acabaste por ganhar algum peso. Eu fui logo a seguir a sair da ginástica e fui logo a seguir viver para fora, estudar, Erasmus, e aí em 2 meses ganhei 10 quilos assim de repente, porque foi a sensação de liberdade. De repente, e também, pronto, eu tinha também um namorado na altura, tinha uma relação super tóxica durante 5 anos associada à ginástica, e quando a ginástica acaba e esse relacionamento acaba, de repente é a sensação de liberdade total. E aí foi o descontrole e ganhei muito peso e depois só voltei a perder quando voltei a Portugal e depois voltei a sair de Portugal e voltei a ganhar outra vez. Então estava sempre assim em ioiô, porque depois também entrei em dietas e tudo mais, então foi um bocadinho assim até só o ano passado, e acho que o que me faltava em tudo não era a dieta, não era o exercício, era a terapia. Quais eram os teus pensamentos em relação, quando estavas nessas questões das dietas, em relação ao teu corpo? Era que eu só merecia ser feliz quando tivesse um certo corpo, era que só merecia ter namorado quando eu tivesse um certo corpo. O valor na balança, às vezes? O valor de estar constantemente a controlar o que comia, não deixar ir a restaurantes, a planos sociais, porque ia fugir à dieta que eu tinha pensado para aquele dia, estar constantemente a pensar na comida, sempre. Tu conseguias chegar a esse peso, ou a essa imagem, ou a esse objetivo? Cheguei, com algumas dietas cheguei. E como é que te sentiste? Vazia. Tipo, não era isto, afinal. Sim. Afinal, falta mais qualquer coisa. E havia a parte de, se calhar vou continuar, tipo, se calhar ainda tenho que baixar, ainda tenho que emagrecer mais, havia esta pressão de ti para ti. Não, era... Ok, consegui, voltava a engordar. Não era isto. Depois descuidava-me outra vez. E nunca houve aquele clique de, não é por aqui o caminho. Houve até o ano passado. Quando eu percebi que também afetava a minha saúde e deixou de ser só a parte visual. E quando eu tirei o peso da parte visual é que eu efetivamente consegui mudar. Qual é o conselho que tu dás a alguém para tirar esse impacto da parte visual? Porque eu acho que há muito isto. É terapia, honestamente. Porque o problema nunca vem, não é a comida, não é o corpo. Mas se alguma adolescente está a ouvir e os pais não aceitam, não é? A terapia, porque existe muito isto, infelizmente, mesmo muito. E há muitas miúdas a passar por processos mesmo muito difíceis em relação ao peso. E que quando os pais descobrem já estão num estado muito mau.
E os pais às vezes não aceitam a terapia, porque ainda está muito esta ideia de que a terapia é para malucos, ou a minha filha nem pensar, ou o que seria, ou o que é que vão dizer, e então sujeitam os filhos a determinados problemas, padrões, quando, na minha opinião, claro, mas eu sou suspeita, sou psicóloga, não é? Portanto, isto para mim é para toda a gente, mas que eram completamente desnecessários. Se alguém, pai, ou se alguém que está a passar por esse problema, qual é que achas, tu estando nessa altura, o que é que tu precisavas de ouvir? Eu precisava de falar com alguém, independentemente de quem seja, porque eu guardava tudo, eu achava-me maluca, achava mesmo, só sou eu que tenho na cabeça a comida a toda a hora, mais ninguém é como eu, todas as outras pessoas são normais, menos eu. E eu demorei muito tempo até conseguir contar à minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu contei, e depois, mais à frente, a uma amiga minha que não percebia, mas apoiou-me e mostrou abertura a... Portanto, eu acho que é importante nós também termos as pessoas certas... Era o que eu ia dizer. A nos ouvir ao nosso lado. Sim. Porque sentes-te menos sozinho. E quando tu partilhas também tens que ter muita atenção com quem partilhas. Não é? Tem que ser uma pessoa em quem tu confies e tu saibas. Pode não perceber a fase em que tu estás, mas te vai dar o apoio necessário que tu precisas. Não é? Eu ano passado... Desculpa. Diz. Não, diz. Fiz um episódio sobre distúrbio alimentar e recebi muito feedback de imensa gente a dizer eu não tenho coragem de contar a ninguém, à minha mãe, às minhas amigas, e estou aqui a partilhar contigo porque sentiram que havia abertura do meu lado, porque se identificaram com aquilo que eu estava a passar. Sim. Mas que não sentem coragem no dia-a-dia de falar com alguém. É isso. E eu acho que se for um público mais que está na escola, até um professor de referência. Porque há muito isto, não é? Eu lembro-me, eu tive professores de referência no secundário, às vezes até um professor de referência que te possa ajudar de alguma forma a quebrar esse gatilho que existe e sim. Mas é preciso ser a pessoa certa. Sim. Porque eu já tive uma vez, eu estava a dizer que tive várias experiências erradas em terapia, uma delas foi um psicólogo que eu até estava a gostar na altura porque estávamos a desconstruir ali com um rapaz algumas ideias e coisas assim, e depois quando eu decidi, ok, agora vou dar o passo e vou falar sobre a comida, nunca tinha falado com ele sobre isso. Ele disse, o que é? Isso é tudo da tua cabeça, tens é de fechar a boca, passou-me uma dieta daquilo que eu tinha de comer e eu, isto é um psicólogo, como é que é possível? Saí de lá, nunca mais voltei, mas pôs-me na cabeça outra vez a ideia da dieta e voltei a entrar numa dieta por causa dele. Portanto, é preciso ter cuidado também com quem falamos. É confiar e é sentir abertura a... Eu lamento que tu tenhas passado por isso, porque isso para mim é absurdo. É uma facada. Sim, eu já tive uma paciente que me chegou e que teve uma terapeuta que lhe disse que a autoestima dela estava influenciada por causa dos dentes. E isto para mim é muito triste, não é? Porque a autoestima está relacionada com a imagem, mas é muito mais do que imagem. Não tem a ver com peso, é muito mais do que isto. E se nós que estudamos não sabemos alinhar isto com os nossos pacientes, e nesse caso o teu terapeuta, que era psicólogo, sim, não consegue, não é? Portanto, é um hospital e muito bom. É o teu problema, não é? Sim. É o teu problema. A partir do momento em que não valida o teu problema... É isso, tem de ser alguém que valide. Sim, tem que ser mesmo alguém que valide. Portanto, mudou a confiança em ti e isto no teu dia-a-dia mostra-se como? Portanto, o que era antes o teu dia-a-dia e o que é agora o teu dia-a-dia com esta transformação que a terapia e a confiança e a autoestima e tudo o que traz daí, o que é que muda em concreto no teu dia-a-dia? Acho que isto é importante. Olha, no meu trabalho eu sentia que estava muito fechada. Portanto, passei a abrir-me, a falar mais abertamente sobre temas. Mudei muito daquilo que eu fazia no digital também, graças a eu sentir mais confiança no processo. Eu estava numa fase, lá está, mais em baixo e senti que, das duas uma, ou eu desaparecia da internet e fechava-me numa bolha, ou então eu era honesta, porque não dava para eu aparecer meio termo. Sim. E foi aí que eu comecei a abrir-me, a fazer as terapias semanais e depois passei para o Amiga Faz Parte, para o podcast que tenho agora. Portanto, acho que a nível de abertura em termos de temas, senti-me mais confiante a falar de coisas fora da minha zona de conforto, falar sobre feminismo, política, coisas que nunca pensei vir a falar na internet e sentir-me mais confiante nesse sentido. Estamos todos em construção, não é? E foi um bocadinho disso que eu também fui desconstruindo, que eu estou aqui só a debater temas, não significa que eu saiba tudo sobre tudo. Com certeza. Portanto, acho que a nível profissional mudou muita coisa. Também a pôr limites de marcas que eu quero trabalhar, que posicionamento é que eu quero ter, aprender a dizer mais que não, a não andar a correr eventos só porque tenho de dizer que sim e agradar a toda a gente do meio. Portanto, a selecionar também muito bem as pessoas que tenho à minha volta, em termos de amizades, mudou muita coisa.
mudei a minha localização de Lisboa para o Porto. Que eu só tenho coisas boas a dizer, porque para mim vir a Lisboa é tipo um stress, same. e ir ao Porto é tipo o oposto. Para mim é uma calma, para mim são mesmo dois polos, portanto eu acho que fizeste muito bem mudar para o Porto, se a minha opinião conta, para mim foi incrível. Sinto muito mais calma lá, portanto foi uma boa mudança e isto também veio por eu me querer aproximar mais da minha família, mudar um bocadinho as prioridades, o que é que faz sentido, o que é que eu quero fazer da minha vida, trabalho não é tudo. Mudar as minhas amizades também, voltei a conectar muito mais com pessoas, as amigas do Porto, que são amigas tipo família, que estava um bocadinho afastada também, estando em Lisboa a morar, e em mim passar a ser mais ativa e todas as mudanças que eu fui fazendo ajudaram muito, lá está, na minha confiança e em conectar-me mais comigo, principalmente. Porque Continuas a ter pensamentos negativos. Claro que sim. Mas consegues geri-los. Tem dias que é mais complicado, mas sim, consigo. Tu manifestaste o Porto? Não. Não. Eu houve uma altura que vi que tu tinhas dito, eu manifestei esta vida no Porto. Que tu tinhas dito qualquer coisa assim. Não me recordo. E eu ia perguntar se te visualizaste a viver no Porto. Aquela sensação, ou seja, o que tu sentiste agora, se era mesmo isto que tu querias quando foste para o Porto. Eu não demorei muito tempo a tomar a decisão para o Porto e veio-me assim e de repente eu 2 meses depois estava-me a mudar. Portanto foi assim uma coisa um bocadinho repentina. Só que eu sou muito destas ideias, que às vezes põe-me uma ideia na cabeça e eu quero fazer para ontem. Sou muito assim, quero testar. Sim. E fui muito a medo e quando tomei a decisão contei às pessoas à minha volta que isso também ajuda a validar a ideia, não é? Sim. Concretizá-la. Mas depois um mês em que eu estive aqui em Lisboa antes de ir, eu arrependi-me várias vezes. Eu se calhar já não quero isto. Era medo. Sim. Mas fez todo sentido. Não pensava nisso antes, mas agora que olho para a minha vida no Porto, fez todo sentido em todas as mudanças que eu estava a fazer e precisava de fazer esta mudança. E no teu medo, no mês antes de ir, era isso não correu bem, e se eu estou a ir e depois me arrependo? Era novamente desiludir as pessoas à minha volta. Vou ter de voltar a dizer à minha mãe que vou voltar para Lisboa. Vou voltar para Lisboa. E às minhas amigas e à minha família e ao digital. Mas tu já alguma vez tiveste tipo que dizer alguma coisa a alguém, isto já foi real na tua vida, tiveste de dizer alguma coisa a alguém e não tens apoio? Não, nunca. Não é? Então tu tens um medo gerado pela... Não é? Completamente... Por exemplo, eu despedi-me a medo e demorei um mês a contar aos meus pais. E eles são as pessoas que mais me apoiam em tudo. Porque o medo era dos cenários, não é? Começa ali a criar... Porque nunca tiveste esta falta de apoio. Nunca. E tu dás resposta a isto depois, aos teus pensamentos, quando entras neste loop de eu vou desiludir e o que é que me vão dizer e eu não acredito que depois se eu não gostar vou ter que voltar, tu não paras e dizes, não Mariana, tipo, está tudo bem, tu já tomaste... Hoje em dia sim. Ok. Mas na altura quando tomei estas decisões, não. Acho que depois com o tempo vou aprendendo, ok, a reação foi boa, deixa-me para a próxima melhorar. Mas depois não sei, agora no futuro se surgir outra, se vou fazer às escondidas também. Eu acho que é aí que faz sentido a escrita, sabes? É tu escreveres sobre essa... a escrita não, se calhar o ler. Não, mas é? eu fiz muito isso para o Porto. Sim, pois, exato. Fiz listas de prós e contras. Muitas vezes. Mas eu nem era por essa fase. Isso é ótimo, eu acho que é ótimo, mas há pessoas que têm medo de fazer listas de prós e contras porque depois não querem saber propriamente, sabes, a resposta, porque é ali que... E às vezes as pessoas têm medo. E aquilo que eu estava a dizer era, imagina, tu ires reler coisas que já situações pelas quais tu já passaste e que tiveste tanto medo e que a seguir as pessoas apoiaram-te. E então com esse reviver, sim, tu estás a dar tu estás a dar resposta aos medos que tu estás a ter na altura. Tipo, ok, não, isto já aconteceu. Por exemplo, mais dietas, pode acontecer para as dietas. Tu ias escrever, ok, antes de entrar numa dieta, eram estes os meus pensamentos, ou estão a ser estes os meus pensamentos, fiz a dieta e estou a sentir isto. Da próxima vez que tu quiseres fazer uma dieta, tu vais ler aquilo e vais-te lembrar que estás a pensar exatamente o mesmo e que vais outra vez que não é aquele o caminho, porque tu vais fazer aquilo e o resultado vai ser aquele, porque está ali escrito. Não é? E eu quando estava a falar de reler, era neste sentido, nunca te ocorreu fazer isso. Não, eu faço isso, por exemplo, eu tenho escrito o momento em que eu me despedi. E era tipo o dia antes, eu preciso mesmo de contar aos meus pais, eu estou com medo, né? Tenho tudo ali escrito. E depois no dia a seguir, oh meu Deus, estou mesmo feliz, o meu pai apoiou-me imenso, a minha mãe também, estão muito felizes por mim. Lá está. Sim. Eu tenho isso tudo escrito. Porque tu estás no Porto agora e qual é a diferença que tu sentes entre estar no Porto ou viver em Lisboa? Assim, no teu dia-a-dia, a nível emocional. A minha pergunta é, a nível emocional, desde o momento em que acordas até ao momento que tu vais dormir,
Quais eram as emoções que tu tinhas mais em Lisboa e quais são as emoções que tu sentes que agora tens mais no Porto? Sinto mais calma porque eu sinto que a vida em Lisboa me controlava e não o oposto. E agora sinto que eu tenho mais poder sobre a minha vida. Tenho menos coisas a acontecer, menos pessoas e é uma vida mais caseira, mais familiar. Ok. É mais as pessoas, eu acho que tem mais a ver com as pessoas à Mais minha livre. volta. É mais livre, é mais livre. Para mim o Porto é isso, é liberdade. Uhum. Mas e Lisboa, quando vens cá? Tenho vezes que adoro porque tenho tempo e planeio. Quando venho em cima do joelho e com muita coisa e quero chegar a todo lado, aí é uma ansiedade que surge em mim. E o que é essa ansiedade? Fisicamente, o que é que tu sentes quando estás ansiosa? É aqui uma pressão no peito, é aceleração, é eu ter 1001 pensamentos e não conseguir controlar a minha cabeça e obrigar-me calma, estrutura o teu dia, calma. E eu não gosto de dizer que não a pessoas e às vezes combino muita coisa e custa-me muito a eu mandar uma mensagem a dizer, olha, desculpa, não vou conseguir. Custa-me muito. Porque ainda está lá o... Ainda está lá. E é normal, não é? Eu acho que, eu pelo menos acho que uma pessoa não gosta de... Eu assumo isto, uma pessoa não gosta de falhar, portanto até acho que é perfeitamente normal estar lá. Mas a primeira vez que tu tiveste que fazer isso, ou dizer que não só, por exemplo, numa parceria, tu lembras-te? Como é que tu te sentiste? Numa parceria não me lembro, mas assim, de amizade eu sei perfeitamente a sensação que é esta pessoa não vai gostar de mim, já não vai querer estar mais comigo. Nunca mais me vai querer ver, porque eu estou a cancelar este café. Mas tu fazes isso com alguém que te faça o mesmo? Não, eu percebo sempre 100%, porque eu também sinto isso. Mas se calhar porque as pessoas também, Sim. não é? As pessoas também sentem. Sim. E às vezes Mas é um exercício difícil de fazer no momento, quando estás ali na pressão. Volto ao mesmo, por isso é que às vezes o bloco de notas serve para isto, para ir ler ok, se fosse ao contrário também não ias ficar chateada, portanto eu não estou a fazer isto por mal, é um bocadinho o anjo e o diabo, que eu já falei até, é o anjo e o diabo, em que vem o diabo, esquece, tu és péssima amiga, como é que é possível, tipo, tu marcaste, como é que vais falhar, tipo, a pessoa está a contar contigo, e depois vem o anjo e tipo, ok, não, tu não consegues, tipo, está tudo bem, tu vais explicar, vais dizer, tu não consegues, se fosse ao contrário, até podias ficar triste, porque podias querer muito estar com aquela pessoa, mas ias compreender. Uhum. Não é? Fazer eu gosto muito do anjo do diabo, acho que sou assim mega fã. Sim, e acho que também com as pessoas que têm à minha volta também me vão apoiando nesse sentido. E cada vez que eu tenho uma resposta que é tipo, está-me a apoiar, está a mostrar que está tudo bem, então para a próxima se calhar já tenho mais coragem sim. para o fazer. E disse-te que não a ti? Coisas que eu quero fazer? Coisas que achas que não deves fazer, por exemplo... há alturas em que nós sabemos que, por exemplo, olha, o exercício físico, não é? Tu conseguis ouvir o teu corpo e saberes que, não, hoje eu não posso ir treinar porque o meu corpo está-me a pedir, não é procrastinação, não é preguiça, é mesmo porque eu acho que tu quando entras neste processo de autoconhecimento, tu consegues perceber perfeitamente, eu pelo menos consigo perceber perfeitamente quando é que é o meu corpo a precisar ou quando é que é eu a arranjar desculpas, ok? E quando é o teu corpo a precisar, tu tens esta noção e consegues não ir? Tenho esta noção, mas afeta a minha cabeça na mesma. E acho que o exercício é das coisas que ainda me afeta muito. E imagina, hoje em dia estou muito mais equilibrada no que toca à comida, mas o meu trigger é o desporto. Se eu falho, é a primeira coisa que vai descambar a seguir. Por causa da culpa. Mesmo que eu esteja muito cansada, que a minha UP esteja completamente vermelha e que eu preciso descansar, na minha cabeça eu estou a falhar. Mas tu sabes que o descanso é fundamental. Eu sei que sim e tem sido um trabalho que tenho vindo a fazer. Boa. Mas acho que neste momento é a minha maior segurança ao desporto, de que me faz sentir bem, que eu estou sob controle, eu gosto muito de controlar. Sim. E acho que o desporto traz uma versão minha que eu adoro. E se calhar isto também vem da ginástica, de eu treinar muito na altura, pronto, não sei, eu acho que o começar agora a focar-me em desporto ativou outra vez esse lado meu que a ginástica trazia, de eu sentir que sou capaz de... E acho que é sentir que estou a falhar que ativa depois essa culpa em mim. Mas tu sentes que se tiveres, imagina, 4 dias sem treinar, sem fazer qualquer tipo de exercício físico, que já estás a falhar? Sim, eu não estou 4 dias sem treinar. Imagina, vou de férias, já estava a pensar o que é que eu posso fazer, como é que vai ser, entro logo. Vais chegar a esse percurso, a esse caminho, ou a esse estado, e vais sentir que é bom.
tipo, tu estares sem fazer nada, eu não estou a dizer 4 dias, porque eu acho que as pessoas, isso vai do conhecimento que a pessoa tem, das necessidades que a pessoa tem, mas tu estares um dia em que, porque a culpa vem. Mas eu tenho um dia de descanso. Não, mas eu quando falo, tipo, mesmo, imagina... Sem ser planeado, esse é o problema. É isso. Se for um dia de descanso planeado... Sem ser planeado. É tu acordares e tu chegares e dizer, ok, eu hoje ia fazer isto, aquilo e o outro, mas eu não posso ir porque o meu corpo está-me a pedir e está tudo bem, sabes? E a culpa vem, mas tu tens que ter... Vai chegar a uma altura mecanismos para assumir não, tipo, ninguém vai morrer. Amanhã é outro dia, tipo, é só hoje porque... Eu preciso mesmo, tipo, é mais importante, porque às vezes as pessoas priorizam muito, e atenção, eu sou super apologista do exercício físico, porque eu também o faço, preciso mesmo de o fazer emocionalmente, porque sinto que me deixa num estado emocional que eu gosto muito mais, a alimentação, eu acho que isso é tudo super importante mesmo, e eu trago isso na minha vida, mas há aqueles dias em que eu até tinha planeado acordar àquela hora, para ir treinar, e não é, porque eu acordei, eu já não tenho sono, tipo, eu não vou dormir. Não é preguiça, é porque eu sei que não posso ir fazer, porque o meu corpo o meu corpo precisa de descanso, precisa de que eu não faça nada. Uhum. E vem a culpa e tudo, não, tipo, está tudo bem, tipo, é só hoje, amanhã, sim, amanhã retomamos. Acho que tenho vindo a entrar cada vez mais no equilíbrio, porque quando eu comecei a querer mudar e a entrar no desporto e a descobrir a corrida e a ficar um bocado viciada no desporto, estava a fazer bidiários, não tinha descanso e as minhas amigas estavam tipo, estás louca? Porque eu estava-me a agarrar àquilo. Mas tu ouves quando alguém te diz isso? Tipo, Mariana, não é... Não, porque eu estou bem. Deixa-me fazer a minha cena. Tu é que estás errada. E afastas-te? Tenho fases em que me afasto se não percebem aquilo que estou a passar, mas tento também que se aquela amizade não está a resultar neste sentido, então vou estar menos vezes ou vou estar noutro registro até tu perceberes. Mas não corto amizades por isso. Ok. Diria. E quando as pessoas não estão... Porque, não é? Há quem defenda que nós devemos nos envolver ou relacionar com pessoas que estão com o mesmo estilo de vida que nós, com o mesmo mindset, com a mesma... Portanto, a viver aquilo que tu estás a viver. Há quem defenda que nós temos que... É quase as mentalidades, pronto. Uma pessoa que tem uma mentalidade mais de abundância e uma pessoa que tem uma mentalidade mais de escassez. Tu afastas-te das pessoas, ou seja, afastas-te ou rodeias-te das pessoas que estão no mesmo... Eu acho que isso acaba por acontecer naturalmente. Por exemplo, comecei a correr e não tinha ninguém à minha volta que corria. Então comecei a run clubs, fiz amigas que correm e hoje em dia, se calhar essas amizades são mais amizades de corrida. Depois tenho aquelas amizades de sempre que são amizades de casa. Mas não te afastas. Não me afasto, mas se calhar procuro outras. Eu tenho muita gente à minha volta e tenho amizades para vários registros, digamos assim. Amizades que estão presentes no dia-a-dia e outras amizades que se calhar fazem sentido para eu ter umas conversas de negócio, para trocar umas ideias. Gosto imenso, por exemplo, quando venho a Lisboa, saio daqui sempre muito mais motivada e cheia de ideias porque me cruzei com pessoas que têm a mesma mentalidade que eu em termos de negócio. Que se calhar as minhas amigas de sempre têm um trabalho normal e se calhar até percebem aquilo que faço, mas não me acrescentam nesse sentido. Sim. Portanto, acho que, lá está, tenho amizades de casa e depois tenho amizades que fazem sentido para alimentar as minhas vertentes tens os dois todas. mundos, não é? Eu acho ótimo e acho que este afastar e esta máxima que agora vendem só te rodeares de pessoas que estão no mesmo espaço que tu é muito ingrato, sabes? Porque tu vais sentir falta do resto. E nem é só o sentir falta, porque imagina, tu já foste essa pessoa que não tiveste nesse modo em que outras amigas tuas estavam. E se elas se afastassem de ti, como é que tu te ias sentir? Era isso que tu precisavas? Não é? Até porque já tivemos alturas mais instáveis, tipo, não é isto que eu preciso. Se calhar eu preciso é que as pessoas não desistam para eu, se calhar... E, por exemplo, vou dar um exemplo das minhas amigas mais próximas lá do Porto, que estão numa fase em que não fazem assim tanto desporto, agora estão a começar a correr porque foram influenciadas por mim, e elas trazem outro lado que eu também preciso. Imagina, eu estou numa fase em que estou muito focada no desporto, alimentação e não sei o quê, e não beber álcool. Elas trazem um lado, Mariana, tens de te divertir. Exatamente. E eu preciso disto. Ainda no outro dia estava a ter uma conversa com a minha mãe. Num dia em que eu fui aos Santos, cheguei dos Santos, estava assim de ressaca e um bocado... tinha dormido pouco, estava a ligar à minha mãe e ela... Boa, Mariana, é isso, tens 27 anos. E as minhas amigas também trazem um bocadinho deste meu lado. Tipo, tens de sair, tens de te divertir, tens de sair um bocado da rotina. Lá está, de não estar sempre no controle. Sim. E acho que
também me trazem um bocadinho desse lado, também é importante. É muito importante. E o não desistir, o não, só porque não são criadoras de conteúdo ou porque não estão nisto, agora não quero. Não é? Eu acho isto mesmo muito, muito ingrato, porque tu foste buscar essas tuas amigas e até lhe trouxeste uma coisa que elas não sabiam que até conseguiam, que era correr, porque eu acho que há muito isto. As pessoas acham que não conseguem. Não é? Eu tenho uma amiga minha que até corre mais que eu, contemos muito. Eu corro por correr, eu não controlo nada, tipo, eu faço o percurso, está feito, acabou. Mas tenho uma amiga minha que às vezes vai correr comigo e ela anda num ritmo muito mais acelerado que eu e está tudo bem, se ela quiser ir comigo vai, se quiser ir à frente vai, mas depois tenho outras que não, tipo, não, eu não consigo correr 30 minutos a correr, nem pensar, ok, então vamos só andar, tipo, vamos andar, e é um bocadinho, é trazer. Sim, mas também nem toda a gente tem de correr, podes fazer ténis, podes fazer outras coisas qualquer. Estamos a falar da corrida, claro. Sim, isto aconteceu porque estas pessoas perguntaram, olha, posso ir correr contigo? Exatamente. Não sou eu que ando, olha, tens de correr, agora tens de começar a correr porque eu também corro. Não é nesse sentido. Sim, eu também, eu vou correr e às vezes mostro precisamente porque, ok, daqui alguém vai ver e é muito giro, porque eu vivo numa vila e toda a gente se conhece, não é? Então a última vez que eu fui correr era de manhã, porque agora é impossível correr sem ser às 7 da manhã, impossível. E eu passo por pessoas e eu, força, bora, Yolanda, tipo, sabes? E depois tipo, toda a gente, porque há aquela ideia de que vais correr, as pessoas estão-te a ver correr, tipo, o que é que vão achar? E estás a correr bem, estás a correr devagar, pá, não, só um pé à frente do outro. exatamente, está tudo, tipo, é só ires, não interessa se corres desengonçado ou se corres com claro, tipo, não interessa nada, e eu vou e tipo, só levanta a mão e eu, força, bora, Yolanda, é muito giro, não é? Eu pelo menos sinto que sim. Eu acho que nós em sociedade também temos muito medo do que é que os outros vão pensar de tudo o que nós fazemos. Sim. Eu sempre tive pouco disso e acho que isso também me ajudou a chegar aqui. Sim. E é isso e o perfeccionismo. Eu acho que são duas vertentes para tu alcançares o que tu queres, é não seres... Eu não sou perfeccionista. Eu também não, nada, zero. E não te importares com o que os outros dizem. Tipo, os outros vão sempre falar de ti, seja porque tu fazes A, B ou C, e eu sei que isto é fácil, é muito difícil as pessoas perceberem, mas vão sempre falar, tipo, falam de ti, falam bem, falam mal, tipo, tu só filtras o que queres, não é? Sim, eu acho que sempre quis agradar os outros, mas nunca me preocupei, ou seja, nunca deixei de fazer as coisas que eu queria fazer. Eu sinto que o teu é um agradar diferente, sim. Não é eu percebo-te, não é o agradar tipo, não vou fazer isto. Não quero desiludir os outros. Exato, é mais isto. É mais o desiludir. Não é a opinião dos outros, é o desiludir e não é bem os outros, é as pessoas próximas de ti, não é? Sim, eu acho que isso, sim. Mas, por exemplo, tu foste agora para o extremamente desagradável. O que é que... Foi sim. O que é que sentiste? Olha, primeiro pânico, oh meu Deus, deixa-me ouvir isto, o que é que ela vai dizer sobre mim? Eu tinha, assim, um medo em mim desde que mudei o podcast, eu sabia que ia chegar lá, porque é normal, claro. Formato longo, é fácil de pegar, tirar do contexto e também tenho muitos convidados, então é fácil de pegar em várias entrevistas. Mas eu gostei, achei que foi leve, achei que... Foi ok, imagina, é fácil pegar em criadores de conteúdo e gozar com isso, portanto, não levei nada a mal, afetou-me zero. Se calhar há uns tempos atrás, se eu estivesse numa fase pior e pouco confiante no meu trabalho, provavelmente afetaria. Hoje em dia, eu lidei mesmo super tranquilo, estava com medo do que é que ela podia dizer, mas à medida que estava a ouvir, eu até estava a achar graça. Sim. Pronto, foi de forma leve. O ser criadora de conteúdo, qual é que tu sentes que é o teu maior desafio em ter esta profissão? Olha, foi até aquilo que eu partilhei no outro dia num podcast e que tu também motivação. Não é motivação, é muitas vezes não apetece... Não te apetecer, sim. Não me apetece aparecer, não me apetece ter exposição, apetece ter a vida privada, completamente o oposto daquilo que é a minha vida. Eu vejo-me muitas vezes e eu tenho um trabalho de sonho, eu sei, e gosto muito do que faço, estou bem, tenho liberdade financeira, criativa, horária, que era das coisas que eu mais queria... Mas depois tenho todo o outro lado da exposição que eu acho que pesa muito e que às vezes eu dou por mim e vou ao LinkedIn ver e imagino a minha vida. Como é que seria se eu agora fosse barista num café? Pá, que giro, não tinha de gravar nada. Às vezes tenho destes dias, mas depois no dia a seguir acordo. Isto é mesmo fixe. O meu trabalho é mesmo fixe, vou gravar podcast, vou falar com pessoas e isto é a minha vida. Mas eu acho que toda a gente tem dessas fases. Tipo, tu tens, eu tenho e até quem tem um trabalho... Fazes desafios, eu acho que é mais, toda a gente tem esses desafios, seja em que profissão for. Eu, pelo menos, das pessoas com quem estou relacionada e trabalho, e até pacientes meus, há sempre um lado perfeito, não é? E que, ok, é isto, eu consegui, mas há sempre um desafio e coisas que nós gostaríamos que fosse diferente. Neste caso, o teu é ser um bocadinho anónima. Mas tu consegues, por exemplo, ir para um sítio e desligar, ou não? Sim, eu consigo fazer isso, mas sinto sempre a pressão de que
estou a falhar, porque no digital é tudo muito para ontem e se tu não estás lá um dia, as pessoas vão se esquecer de ti. É muito esta pressão de que tens de estar sempre, constantemente a alimentar e números. Mas sentes mesmo que se tu tiveres um dia fora que as pessoas se vão esquecer de ti? Não, eu estou muitas vezes dias fora, só que eu estou numa fase Não agora pode estar uma semana, que eu não é? sinto que já estou há um mês e tal fora. Não parece para quem me segue, mas eu sinto que estou um bocado desligada de tudo. Eu acho que não, porque tu vais aparecendo nos stories todos os dias. E eu acho Sim, que isso mas é importante. é um tipo de presença diferente daquela que eu estou habituada. Eu estou no digital há 9 anos a publicar diariamente no Instagram todo o santo dia. E eu sei o que é que eu preciso fazer para resultar. Sim. É publicar todos os dias, é ir 3 vezes para o TikTok, é estar 2 vezes no YouTube, é estar de todo lado. Isto para mim é a fórmula perfeita. Quando não está aqui, não estou a conseguir fazer isto, porque não estou com cabeça, então estou a falhar e estou fora. Então já entram os pensamentos negativos. Estás a falhar. Mas já geres. Giro, mas E afeta. quando te abordam na rua, tipo, e a ti não te apetece? Tipo, estás a ter... Há uns tempos vi uma criadora de conteúdo a falar disso, que houve uma pessoa que lhe pediu uma fotografia e que estava a ser um dia mesmo muito mau. E que ela disse que não, mas depois voltou atrás. Como é que tu geres isto? Eu estava a ver no outro dia uns TikToks também sobre isso, que eu acho mesmo injusto. Quando vem, conheci aquela rapariga toda antipática. Todos nós temos dias em que estamos piores e não estamos a andar na rua, tipo, sempre com um sorriso na cara. Não estás no supermercado sempre super feliz, tipo, estás a discutir com uma pessoa, não tenho que estar, tipo, a discutir, mas super feliz porque tu... Mandaram uma vez uma mensagem que eu passei num mercadinho e eu estava entusiasmada, estava a contar umas coisas gossips à minha amiga e nem sequer olhei para a banca. Não cumprimentei quem estava na banca porque estava, tipo, a contar-lhe coisas. Então passamos pelas bancas todas e recebi uma mensagem a dizer: passaste, nem olá, és mesmo antipática. Eu nem reparei, eu estava focada na conversa. Mas respondes? Se eu não respondi porque achei que também pela forma como fez o comentário não merecia resposta. Mas normalmente respondo. Mas ficas a sentir isto? Está aqui na minha cabeça, isto já foi há meses, portanto não sei. O que é que te irrita na sociedade e nas pessoas? Ou na vida? O que é que me irrita? Não há assim tanta coisa que me irrite. Mas acho que é isto esta ideia de que... Eu sei uma coisa. Que te irrita a ti? Não, me irrita a mim? As pessoas dizerem que vão para uma meia maratona em 2 semanas. Isso irrita-me. Sim. Não, acho que é isso de as pessoas acharem que podem criar imagem de outras pessoas. Acho que... Ou seja, criar... Não é a imagem, é a expectativa de que toda a gente é perfeita e que podemos opinar sobre tudo. Acho que isso é das coisas mais difíceis de lidar em sociedade, não é? Que nós temos de ter uma opinião sobre tudo e às vezes não temos. E deixar cada um ter na sua vida e tomar as suas decisões sem julgarmos os outros, sem ter a full picture. Estar constantemente com este, não é? Parece que o foco está sempre ali, sim. E em ti? O que é que te irrita em ti? O que é que me irrita em mim? Às vezes procrastinação irrita-me um bocadinho. Apesar de eu sentir que sou muito go e muito dinâmica, tenho fases em que me deixo estar mais e se calhar sinto que devia estar mais à frente. Mas sentes que ficas mesmo irritada contigo? Estou numa fase um bocado irritada comigo, ultimamente. Ok. Tens que, se calhar, perceber como é que tu podes sair desse... Porque as emoções é muito isto. Tu estás num estado emocional e quando estás muito tempo... Nós temos que validar as nossas emoções, não é só os outros, nós também temos que as validar. Não é? Se eu estou a sentir raiva, há muita gente que diz: não, porque eu tenho um exercício com os meus pacientes que é uma lista de emoções e eles durante até à próxima consulta têm que me ir dizendo porque é que sentiram aquilo, ou, não é? Vão ter que ir gerindo esta parte emocional. E percebendo, estar conscientes, aquilo que eu quero, na verdade, é estar consciente das emoções, está relacionado com a inteligência emocional. E há pessoas que me dizem: eu não sinto, tipo, raiva, nojo, nem ódio. Eu, como não? Todos nós sentimos, todas as emoções, todos nós as temos, em maior escala ou em menor, mas há muito esta ideia, não é? De que as pessoas, ou de que há emoções que nós não podemos sentir. Isto não está correto, tipo, nós podemos sentir todas. Agora, se tu estás num estado de irritação contigo há uma semana, então se calhar tens que gerir essa emoção, porque essa emoção já te disse o que tinha a dizer. Então, move on, não é? Vamos para outro passo, vamos para outro... Sim, eu acho que estou num estado de apatia, um bocadinho. Ok, sim. Há algum tempo. Não é bem irritação. Se calhar às vezes é... Não sei, acho que é só não me associar tanto com este estado. Sinto que não sou tanto eu.
Tu não te identificas com este estado, mas tens feito alguma coisa para sair desse estado? Não. Ok. Não. Vou-te dar uma sugestão. Se quiseres fazer 2 listas. Uma lista de coisas que te desmotivam, que te deixam nesse estado, situações do dia-a-dia que potenciem mais esse estado, que te levem para emoções mais desagradáveis. Portanto, fazeres uma análise dos teus dias e perceberes o que é que está a intensificar este estado. Pensamentos que tu tens que possam estar a intensificar este estado e outra lista precisamente de coisas que te fazem sentir bem, coisas que te trazem estar em quadrantes emocionais de outro nível, né? Aqui emoções mais agradáveis, coisas que te tranquilizem, portanto, e tentar fazer este apanhado e perceber, e já pesca, não é? Depois estás no dia e estás à pesca, ok, não, está aqui, tipo, eu estou a fazer isto e isto leva-me para este estado, portanto eu vou ter que ir à outra lista, deixar isto que estou a fazer, e às vezes é só o scroll, deixar isto que estou a fazer e fazer isto porque não é neste estado emocional que eu quero estar. Sim, faz sentido. Eu acho que é mais como eu tive uma fase também muito focada em trabalho e muito piloto automático, eu neste momento estou-me a forçar a não estar nesse estado, e como não é o meu normal, ainda tenho dificuldade em lidar com isso. Ou seja, de não estar sobrecarregada. Trabalho. Tu vais fazendo situações assim em momento presente, ou mindfulness? Não. Ok, é bom, é muito bom. Também ficas com outra dica. É mesmo, e para sair desse piloto automático, para mim, o mais importante é este momento presente. Imagina, tu estás a cozinhar e estás só a cozinhar. Tipo, não te permites fazer mais nada. E envolveste com os 5 sentidos na cozinha, que é, ok, estou a tocar na colher de pau. Eu não quero saber se é uma colher de pau, mas o que é que tu estás a sentir? É de pau, portanto, não quero saber que é de pau. É duro, tem farpas, não tem farpas, é lisa, é agradável, é desagradável. Eu tento fazer isso, por exemplo, a conduzir. Pronto. Não estar com... Sim, não com estás música, a pensar... não estar com nada, estar mais a pensar. Mas tenta levar isso para outras coisas da vida. Por exemplo, estás a tomar banho e nós temos sempre esta tendência, há pessoas que conseguem estar... Eu estou a ouvir podcast ou música. Pronto. Vai para o banho e tipo, toma o teu banho normal, mas depois fica lá só a existir. E se tiveres chuveiro de cima, só com o chuveiro de cima, tipo, a existir. Mas o existir não é pensar na vida, é quão desagradável é tu estares ali, mete água mais fria e percebe a água a cair no teu corpo, o que é que tu estás a sentir? Tipo, é agradável, é desagradável, consegues perceber que está frio, está a cair mais para aqui, está a cair... eu normalmente venho sempre para aqui, depois é horrível porque entra-me para a boca e eu estou naquela de, ok, eu vou respirar na mesma, mas isto é super desagradável, e depois tipo, acabou. É estar ali e sentir a água quase de uma forma visual, a vir desde da cabeça e percorrer o corpo todo. É com os teus sentidos. E o que é que cheira? Cheira a shampoo, cheira a gel douche, tipo, cheira a... Eu queria começar a fazer isso com a corrida, porque eu faço sempre, ou estou com pessoas, ou estou com música. E eu acho que é um bom exercício de correr sem nada. Sim, vê os cheiros, principalmente. Eu acho que, porque o cheiro, eu sinto que nós passamos na rua e há N de cheiros e nós nem os identificamos porque vamos, sei lá, envolvidos nos nossos pensamentos. E na corrida tu consegues ir para muitos cheiros. Para pisos, tipo, se este piso é mais agradável, mais desagradável, se os teus pés já estão a queimar, se não estão a queimar, tipo, sei lá. Sim, ou seja, nesses momentos de reflexão, tu não estás focada em pensamentos teus, não. Só estás... No presente, tu estás focada naquilo que aquele momento está a dar. Eu faço muito isto de manhã, eu vivo num espaço onde há natureza, a tentar perceber quanto tipo de pássaros existem. E eu não percebo nada de pássaros, tipo, eu não faço ideia que pássaro é, mas eu consigo estar ali a ver, ok, 1, 2, e eu estou só focada nos pássaros. Sim. Portanto, é muito bom para sair do piloto automático, porque nós no piloto automático o que acontece? Estamos constantemente neste loop, tipo, fazer isto, fazer... As pessoas nem se apercebem de viagens que fazem, de conversas que tiveram, porque estão neste piloto automático, não estão a viver este momento presente. E isto tem que ser treinado, porque o nosso cérebro tem, felizmente, esta neuroplasticidade que te permite envolver-te noutras coisas. Claro que custa, mas tu quando começaste a correr também não começaste logo a correr 10 km. Tu começaste 3, 4 e foste... O cérebro é igual, tem esta capacidade de se adaptar perfeitamente àquilo que nós queremos que se adapte. Nós temos é que não desistir e treiná-lo para isto. Portanto, no início, se calhar, tu só vais conseguir estar 1 minuto no banho e está tudo bem, tipo, não é para ficares frustrada, tu ou as pessoas, não é para haver frustração ou se há para gerir. A seguir já vais conseguir 2 e depois já vais conseguir 3 e está tudo bem. Eu já tentei na altura, foi fazer meditação, mas eu não consegui desligar.
é porque não foi a certa, na minha opinião, porque há umas que eu também não consigo e eu fiz um curso de uma especialização em terapias de terceira geração que está muito relacionado com esta questão do mindfulness e da meditação e tudo isso, e nós éramos expostos a isto, meia hora de meditação, e eu chegava a uma altura em que eu estava irritada profundamente por estar ali deitada e ter que estar a respirar e a ouvir a voz da professora, e depois aquilo acaba, chegamos e ela diz: eu sei que vocês ficaram irritados e está tudo bem, e é isto, tipo, está tudo bem. Mas é mesmo difícil. Por exemplo, eu fui agora uns 3 dias para o Douro sozinha e queria mesmo fazer o exercício de estar sozinha e fazer um retiro, entre aspas, e desligar do telemóvel. Eu não consegui. Porque acho que foi demais, 3 dias, tipo, se calhar... Sim, mas eu não consegui deixar de falar com pessoas. Mas está tudo bem, Mariana, está tudo bem, não conseguiste. E se eu não estava a falar, eu estava a ler, ou escrever, ou fazer outras coisas. Então tu querias estar num dia inteiro sem fazer nada, tipo, a existir. Pois, não dá. Lá está, não é? Se calhar se tu fores com uma meta mais pequenina, que é, está 1 hora, mete num despertador, ok, estou 1 hora, e obrigas-te a Sim, estar. foi uma terapia de choque, não é? 3 dias. Sim, isto é a mesma coisa de dizer, não, Yolanda, vamos correr, mas tem que ser 10 km. Pá, eu vou, ao fim de 5, estou a bufar e digo, fogo, eu não consegui. Eu sou uma porcaria. Não é? Percebes? Então, 1 hora. E às vezes 1 hora é suficiente. Tipo, só 1 hora. E ficas feliz porque conseguiste estar aquela hora. Pá, não falaste com ninguém. Tiveste a observar o momento. Tiveste a perceber como é que te sentes. Há uma coisa que eu agora estou a tentar, que para mim tipo, é só incrível, que é parares e perceberes o que é que se passa dentro de ti. Tipo, não é o que é que se passa dentro de ti na cabeça, é o teu coração está a bater, tu estás a ouvir sentir as veias, o sangue nas veias. Sim, e isto já é outra parte, Outro não é? nível. Que não é melhor nem pior, não estou a dizer, não tem nada a ver, não é melhor nem pior, há pessoas que conseguem fazer isto e não conseguem fazer meditação, está tudo bem, mas eu estou nessa, agora está-me a despertar mais interesse, porque eu também às vezes farto-me das coisas, não é? Claro. Está-me a despertar interesse mais nessa, pá, e aquilo é incrível, não é? E há pessoas que chegam a este patamar e conseguem perceber 2 dias antes de estarem doentes, porque já conseguem perceber que o organismo já não está a rolar da forma normal que costuma rolar, ok? Pronto, eu faço isto tipo 10 minutos por dia e eu fico feliz porque fico tipo, ok, tipo, eu ouvi, eu consegui, tipo, percebes? E eu acho que a valorização de tu conseguiste, tipo, se não consegues 1 hora, está tudo bem, não há problema, conseguiste meia hora, pá, ótimo, já conseguiste. E a seguir, tipo, ir aumentando, se tu te sentires confortável com isso. Mas tu defines tipo 1 hora do teu dia para fazer isso? Porque às vezes é difícil nos lembrarmos, pelo menos eu. Pá, com uma filha a logística é muito difícil, ok? E eu tento que seja logo, eu acordo às 6h45 da manhã muitas das vezes e vou logo fazer tipo a parte da manifestação e da visualização e do relaxamento e da escrita, porque já fico despachada, ok? Porque às vezes... Imagina que eu estou para o final do dia, eu estou cansada, tipo, eu já não vou conseguir, e depois adormeço, e depois... Pois é isso. A visualização dos com episódios... tantas coisas que uma pessoa tem de fazer no Sim. dia, tem que treinar, tem que beber água, tem que fazer... Mas estamos a falar disto, estamos a falar tipo 10, 15 minutos do dia. Ok? Tipo, é uma coisa mesmo... Eu, há uns tempos, agora tenho andado a procrastinar um bocadinho nisto, que é, eu só ia ao telefone às 9 da manhã. Não agarrava, tipo, não ia ao telefone antes das 9 da manhã. E a partir do momento em que desse a última consulta, já também não ia ao telefone. Agora não dá, porque às 9 da manhã estou a dar consultas, então já não consigo ver nada, então vou um bocadinho antes. Mas tem que haver eu na minha ótica, não uma rigidez, não tipo, tem que ser assim, assado, frito, não, mas tentares delinear coisas e leres isso. Ok? Imagina, tu queres muito começar a fazer essa questão do mindfulness. Ok, então de manhã lê que queres fazer isso, hoje vais cozinhar em casa. Queres fazer isso a cozinhar em casa. Porque ter um plano, não é? Mas não de uma forma... Eu sou muito... a rigidez para mim, tipo, tudo o que é uma obsessão, para mim não acho que seja saudável. Ok? Porque até nem te lembraste de fazer isto hoje, que está tudo bem. Tipo, a seguir vais fazer o lanche, fazes já o lanche. Não é? Não te lembraste de fazer na corrida. E atenção, que eu acho que tu corres tipo 1 hora. Eu acho muito difícil, e já quero gerir aqui expectativas, eu acho muito difícil que tu vais conseguir estar 1 hora em estado presente. Sim. E nem minha ótica, nem é suposto, se tu não estás envolvida neste momento presente, não é suposto mesmo. Pá, 15 minutos, está ótimo. Sem música, que é uma dificuldade que tu tens, não é? Quando estás sozinha, só 15... Sempre parece porque custa mais, percebes? Porque é uma distração. E é normal, mas são só 15 minutos. Até porque a música motiva muito, não é? Dá-te ritmo. São só 15 minutos. E sabes que eu tenho agora de passar por uma fase em que eu sinto que preciso muito da música para tudo. Ou seja,
para me levantar, preciso pôr música. Para fazer coisas, preciso pôr música. Para andar na rua, preciso... É uma coisa que eu não fazia antes, saía de casa e a meia hora a pé não tinha música. Agora levo fones e parece que fico mais na minha bolha. Pois, não é uma coisa boa. Pois não, eu ia-te perguntar isso, não achas... Mas dá-me um hype que... Mas não achas que isso está relacionado com o facto de tu não quereres estar envolvida nos teus pensamentos, estás a fugir? Pode ser da fase que estou a passar. Sim, eu acho que é assumir, chega a uma altura que tens de fazer alguma coisa. Tipo, aceita, valida, mas chega a uma altura que se achas que isto já está a ser pior do que melhor para ti, tens que dar a volta de outra forma. E às vezes o dar a volta é... Pá, eu detesto fazer exercício físico, mas eu sei que me faz bem. Às vezes o dar a volta é tu saberes que vais ter que fazer alguma coisa que no início te vai custar muito. Porque as pessoas têm muita ideia de mas eu não gosto, tipo, e não me faz sentir bem. Mas tipo, eu gosto de batatas fritas, eu não vou comer batatas fritas porque não me faz bem. Nós também temos que saber mediar as coisas, não é? Nem tudo o que eu gosto me vai fazer mal. Aliás, há muita coisa que eu não gosto que me vai fazer bem. É assim tão mal para mim forçar-me a ir fazer atividade física quando sei que está tudo ok comigo? Sim, provavelmente pode ser um escape, totalmente. Tenho de fazer a escrita Mindfulness. Sais daqui com uma receita. Vamos a um jogo. Tenho um jogo de emoções. Em que tu... Deixa-me cá ver se já não há mais nenhum branco. Qual foi? Maldade. Ok. É para eu dizer o quê? É para tu dizeres... Estava a pensar. É para tu dizeres qual foi a situação na tua vida pior que tu sentiste que alguém estava a fazer alguma coisa por maldade. Não tens de falar de pessoas. Se quiseres podes não falar da situação, mas podes falar do que sentiste. Ui, que difícil. Alguém me fez mal. Ou que tu achas que tu fizeste mal a alguém. Não sei. Se quiseres podes tirar outra. Está tudo bem. Não há rigidez aqui. Qual foi a situação pior que te falaram nas redes sociais? Que tu sentiste foi mesmo maldosa? Eu não tenho muito hate. Honestamente, acho que se eu for aos comentários do vídeo do Extremamente Desagradável, aí há muita maldade. Acho que Então? é muito normal, por exemplo, a geração mais velha atacar a geração mais nova porque nós fazemos diferente. Sim. E eles é que estão certos. Então sinto isso, por exemplo, também em alguns reels que vão parar a uma secção que não é o meu público. Aí eu sinto algum tipo destes comentários de pessoas que são completamente fora e que não estão por dentro daquilo que eu faço, nem dos temas que a minha geração fala. Então chega a outro público e aí as pessoas são más de verdade. Eu acho que têm mesmo maldade nelas porque vão para a net para atacar e para descarregar frustrações. Eu digo sempre que estão mal na vida e vão atacar. Aquilo é a dor delas, não é? Sim, acho que a nível da internet é isso, porque quem me segue, quem me acompanha, não tenho muito... Não sinto maldade, nem sinto... Por exemplo, estava a dar aquele exemplo, mas é um exemplo super esporádico daquele encontro que aconteceu. Sim, que disseram que tu foi não foste... super esporádico. Normalmente este tipo de coisas nunca me aconteceu, portanto... Mas vais ao Extremamente Desagradável e vejo os comentários e sentes que há pessoas lá que têm mesmo aquela... Muito mais. Tem ali uma mágoa qualquer. Sim, e eram pessoas que não iam passar por ti e iam te dizer aquilo, portanto, não é? Mas vão para ali. E iriam dizer aquilo aos filhos, amigos dos filhos, não sei, é Sabes que é meu que me custa mais, e ainda aqui há a questão da irritação, e é uma coisa que a mim me irrita genuinamente. E eu sei que as pessoas... Atenção, que eu sei que é uma coisa que se trabalha, mas que há muita gente que não consegue. É a empatia. Para mim, porque eu considero que sou super empática, ok? Eu tenho N pessoas que estão à minha volta e eu, ok, não, mas olha, eu dou isto, eu dou aquilo, tipo, eu tenho pacientes meus que, lembro-me de um que queria ir para Londres e eu tive um amigo meu que trabalhava em Londres, na altura, e eu já não falava com ele, há 2 anos, e eu, não faz mal, eu vou ligar, porque eu quero muito, tipo, se puder ajudar, eu sou assim, tipo, eu dou tudo, eu não tenho problemas nenhuns, nem é com aquela ideia de vão fazer por mim, não, é porque esta é a minha energia e eu sei que eu não me forço para ser assim. E a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro, de ok, eu vou fazer isto porque eu sei que vou melhorar o dia de alguém, eu sei que aquilo é importante para aquela pessoa, a mim tira-me de sério. E eu acho que essas pessoas não têm... E o digital ainda é pior. Escala tudo isto, porque é ali parece que um escudo, não é? Que tu podes fazer tudo aquilo e dizer tudo aquilo que tu queres. Não são pessoas reais do outro lado. Não há empatia. E por isso é que foi a ideia disto, de trazer este podcast, porque eu acho que, e como tu disseste, e não é por isto que te vão conhecer mais ou menos, mas é trazer que as pessoas que estão, os criadores de conteúdo são exatamente pessoas como toda a gente. E por isso é que eu tive, lá está, quando tu me fizeste o convite, eu tive aquele primeiro
entrave de receio de vir, porque lá está, apesar de eu ser muito vulnerável e me expor no meu podcast, os limites são impostos por mim. Sim. Portanto, quando depois já foge do meu controle, Sim. para mim acaba por ser mais difícil. Claro. Tenho mais medo, é normal. Mas imagina, e isto agora já é outra, que é, se tanta gente fala de saúde mental, não é? Porque toda a gente fala de saúde mental, e ainda bem, porque eu não sou nada, tipo, os criadores de conteúdo dizem é bom para ti, e ainda bem que o fazem, porque eu acho que traz muito mais esta consciência para as pessoas que é preciso terapia. Eu não tenho medo, ou eu não sou nada contra livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Eu nem consegui perceber a polémica de quando foi a parte da inteligência emocional, sabes, do psicólogo virtual. Eu nem consegui perceber essa polémica, e a mim aquilo não me atingiu nada, porque eu não posso achar que o meu trabalho, que eu sinto que vivi para isto, vai ficar afetado por uma plataforma, por uma questão de inteligência emocional, porque não vai, é impossível, porque vai chegar a um ponto que aquilo é limitado, e comigo, eu também tenho as minhas limitações, claro, mas é muito mais individualizado, portanto, eu sou super apologista disto. Mas depois, quando há forma de dar esta visibilidade ou esta exposição, tipo, as pessoas não querem. Achas que não querem? Não sei. Sentes que dificuldade? Sinto que as pessoas têm dificuldade têm medo. Eu acho que é medo. Porque não sabem o que é que vão perguntar, porque eu nunca na vida, e eu disse isto a uma pessoa uma vez, eu nunca na vida iria querer pôr um convidado meu numa situação desconfortável. Eu tive aqui uma convidada, que houve uma situação que eu queria abordar, ela sentou-se, antes, em off, eu perguntei-lhe, está tudo bem com isto? Tipo, se não tiver, eu não sou daquelas pessoas que o que eu quero é viralizar, sabes? Se calhar, lá está, se calhar outros podcasts que existem e o intuito das redes sociais também muitas vezes, como é o viralizar, o ter cortes fixos e coisas assim, tu tens de fazer a triagem, não é? Das pessoas dos convites que tu aceitas e perceber quem é que está do outro lado e se há essa empatia, se não há, se há esse limite. E acho que mesmo eu não tenho um podcast sobre saúde mental, mas tenho um podcast que é mais vulnerável, não é? As pessoas já sabem que vão perder um bocadinho das suas barreiras quando vão ao meu podcast. Tenho gente que até diz que sim, mas depois na altura já tem medo e já não quer. Ok, então também Isto também me acontece. Okay. Isto também me acontece. Sim. Porque lá está, os limites estão a ser impostos por cada um de nós, estão a aparecer no formato que eu quero e quando foges disso, há o medo. É o medo, lá está, é o medo. Olha, eu normalmente deixo assim sempre uma pergunta final de reflexão, que é, tu tens o teu podcast que a Amiga faz parte. O que é que faz parte de ti agora, que se eu te fizer esta pergunta daqui a 10 anos, vai continuar a ser a mesma resposta? Aí é bem. O que é que faz parte de mim? Ou o que é que tu achas que faz parte de ti agora, não é? Que daqui a 10 anos tu queres me dar exatamente a mesma resposta, que tu queres que continue para que daqui a 10 anos tu me dês a mesma resposta. Ou seja, uma coisa que eu gosto em mim, não é? No fundo. Sim. Eu gosto muito da minha ambição. Ok. E quero que ela continue, apesar de estar num estado de apatia neste momento, quero que ela continue daqui a 10 anos. Por acaso, ao longo do episódio, achei que me fosses responder autoconhecimento. E que está tudo bem. Acho que a ambição... Eu olho para ti e vejo isso. Vejo que és uma pessoa... Mas porque eu ainda estou num 8, não vai ser a mesma resposta daqui a 10 anos. Porque eu já vou estar num 10. Não. Nunca vou chegar aos 10. Eu acho que o 10 não... Porque nós nunca nos conhecemos verdadeiramente tipo, a 100%. Porque há sempre algo que tu achas que vais reagir daquela forma e acontece aquilo e não reages. E reages de outra. Percebes? Ou seja, há coisas que tu nunca vais conseguir. Tu tens uma ideia e tu queres que seja assim, está tudo bem, ainda bem, mas depois tu chegas ao momento e é isso que é a piada do ser humano, sabes? É o imprevisível também. Eu acho. Mas eu sinto que este meu caminho ainda é tudo muito recente. Eu não queria te responder isso porque eu acho que ainda tenho muito para percorrer. Ok. Sim, faz sentido. Por isso, se calhar, se fosse daqui a 2 anos, podia ser essa a resposta. Neste momento, acho que ainda estou muito no início. Daqui a 10 anos vemos. Mas ambiciosa sempre. Tenho uma oferta. Obrigada. Que é da Geocakes, portanto, que mandam sempre um miminho para os meus convidados. Têm uma loja em Idanha Nova, portanto, também tem a site, portanto, se quiseres consultar, eu vou dizer o que digo sempre às pessoas e eles não me deixam mentir. As bolachas são um problema. Portanto, eu amo, meu Deus. Pronto. O que é que tem aí dentro mais? Tem chá, tem doce, portanto... Ai, que bom. Sim, espero que gostes. Obrigada.
Ai, já vou lançar as bolachas. Que bom. As Obrigada. bolachas são assim um problema. Gostei muito, portanto, continua com esse brilho, porque eu acho que eu quando te vi agora continuo a dizer exatamente o mesmo. É um brilho incrível. Isto não é de todo para te fazer sentir mal, é um brilho incrível. E espero que consigas ultrapassar esta fase menos boa a nível das redes sociais e de produzir conteúdo, porque mereces. Obrigada. Muito e obrigada. Boa sorte aqui para o projeto, porque acho que faz falta este tipo de conversas mais abertas. Obrigada. Principalmente alguém que percebe daquilo que está a falar. E deixaste-te muito confortável, portanto, Foi? obrigada Consegui? por isso. Sim. Boa. Gostei Fico muito de mesmo. estar aqui. Mas estavas. Estava um bocadinho receosa no início, foi aquilo que eu É te falta disse. de controle, sim. Sim, mais nesse sentido, mas senti-me sempre super confortável. Isso e é tens bom, mesmo muito consegui. jeito. Obrigada. Entretanto, vamos acabar com isto, que é para eu tirar isto daqui. Obrigada. É sério, sentiste mesmo Sim, bem? sim, super, Boa. Vai super. dar com um abraço. Obrigada.